Opa, opa, André, muito obrigado aí por me passar a bola e vamos já então pro nosso terceiro bloco do Boa Noite 247, uma conversa excelente que promete muito porque é um tema muito atual. Já vou puxar aqui para a tela então o Pedro Faria que estará comigo aí pelos próximos 50 minutos, enfim, vamos ver se tem mais assunto para estourar esse tempo, porque o programa vai até às 10 horas, mas introduzindo, né, o Pedro Faria, que atualmente trabalha como economista no BNDES, também é doutor em História, formado em Economia, enfim, vai ser um papo muito interessante, porque a gente vai falar sobre não só aspectos econômicos estritamente muito técnicos, mas também sobre geopolítica, né, e não só isso, né, economia política, acho que isso é importante, né, economia que surge, né, como economia política, tiram esse nome dela, mas enfim, hoje em dia está voltando muito a pauta e acho que é importante a gente associar as coisas. E bom, Pedro, primeiramente, né, muito boa noite a você, muito obrigado por aceitar essa nossa conversa. Seja bem-vindo aqui ao Boa Noite 247. Boa noite, Guilherme. É um prazer estar aqui. É sempre bom a gente poder estar comentando aí as questões que estão pegando fogo de tarifas, né? Que todo dia é um incêndio para apagar, né? É isso, perfeito. Todo dia é um incêndio para apagar. E bom, já vamos começar então falando aqui de um tema que a Andrea levantou com o Soulnick exatamente agora, né? Antes da gente entrar, que eu acho que já é um bom gancho para a gente abrir a nossa conversa. A gente vai expandir, vamos falar sobre Estados Unidos, vamos falar sobre China, claro, sobre como o Brasil está envolvido em tudo isso. Mas eu coloco aqui na nossa tela então. E aí eu já peço para o Pedro comentar o seguinte: ó, o Lula ele anunciou, quer dizer, ele vai anunciar amanhã, mas enfim, ele já antecipou hoje no programa da Band News, né, com o Reinaldo Azevedo, 30 bilhões de reais para empresas afetadas por tarifaço. Vão ser linhas de crédito especiais. E essas linhas de crédito, inclusive, né, Pedro, elas estão mais ou menos no mesmo molde do que aconteceu no Socorro para o Rio Grande do Sul, quando foi muito afetado ali pelas enchentes, enfim, o país se mobilizou. E essa é uma das medidas que o governo Lula pretende anunciar aí em relação à contenção dos danos causados pelo tarifaço imposto pelo Donald Trump. Mas aí a pergunta que eu te faço, né, é a seguinte: dentro disso, se você quiser comentar, claro, essa medida, mas por exemplo, né, o Haddad tem defendido muito a negociação, teve declaração da Simone Tebet hoje falando sobre o que o Brasil pode oferecer, enfim. Queria saber de ti, até quando o Brasil consegue suportar esse tarifaço e, por exemplo, qual que é o poder que o Brasil tem ou o que o Brasil pode fazer para mitigar esse tarifaço, como, por exemplo, essa medida que o Lula anunciou. Porque, é claro, né, o Brasil é soberano, o Brasil está tendo uma resposta à altura ali no nível diplomático com os Estados Unidos, mas, economicamente, acho importante a gente esclarecer também, né, como que pode o Brasil se sustentar contra ataques tão claros da maior economia do mundo, né? Uhum. Bom, deixa eu começar aqui. Antes eu preciso fazer o meu disclaimer aqui, né? Apesar de eu ser um economista do BNDES, eu não trabalho com essa área, não falo em nome da instituição, obviamente, né? Eu estou aqui enquanto economista, não enquanto representante da instituição, né? Que vai ter o seu Perfeito. papel, como já foi anunciado, né? A gente vai ver os detalhes amanhã. Acho uma coisa que eu posso falar enquanto funcionário dessa instituição, né, com muito orgulho, é que o BNDES tem uma área, né, hoje, que foi criada agora na gestão do presidente Mercadante, para lidar com eventos extremos, né, que, como você falou, essa área foi criada ali na questão das enchentes do Rio Grande do Sul, foi uma inovação, né, a ideia de que a gente vai ter cada vez mais eventos climáticos extremos, né, se a gente não caminhar rapidamente ali para o mundo de transição energética, e o governo, por meio do BNDES, tem feito o esforço de se preparar para isso, né? A gente não esperava que um dos eventos extremos seria um evento extremo geopolítico, né? Acho que essa é a novidade, né? Mas com certeza a instituição está preparada para fazer isso. Acho que para ir na sua pergunta, assim, a gente tem que ter a consciência, acho que do tamanho, né, do problema. Ao mesmo tempo que ele não é um problema pequeno, é relevante, acho que também não é uma questão, né, de desespero
absoluto, né? Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil atrás da China, mas o Brasil não tem uma dependência excessiva em relação aos Estados Unidos, como, por exemplo, tem México, tem o Canadá, né, que são vizinhos, obviamente, ou tem até outras economias, como o Vietnã. O Brasil não tem uma dependência militar, geopolítica tão grande, tem sua proximidade, as Forças Armadas brasileiras têm acordos com as Forças Armadas estadunidenses, mas não é o caso, por exemplo, do Japão, da União Europeia, né, da Coreia do Sul, que tem um relacionamento geopolítico diferente com os Estados Unidos. Então não é uma situação tão grave assim como é para outros países, mas é relevante, né? Nós estamos falando aí de setores relevantes para a economia brasileira, e para os setores que são afetados, né, que são exportadores para os Estados Unidos e que não foram ali salvos nas exceções, né, a situação é realmente complicada, né, porque é sempre bom lembrar, né, a gente vê muito nas redes sociais, por que não vende para não sei quem, né? O processo de exportação é um processo complexo, né? Para produtos naturais, por exemplo, né, carne, café, etc., tem toda uma questão sanitária, você tem que ter contrato, tem toda uma questão jurídica, tem questões de seguro, de transporte, né? Então, o presidente Lula, inclusive, tem feito um esforço muito grande de abrir novos mercados, né? São mais de 380 mercados abertos aí desde o começo do mandato, porque é algo que requer esforço diplomático, né? Então, de fato, para quem vai ser afetado, é um problema grave, mas não é um problema muito grave para a economia brasileira como um todo, né? A gente até viu uma reduçãozinha bem pequena essa semana no Boletim Focus, na previsão de crescimento econômico, que vinha subindo. Essa semana agora já teve uma queda, né? Então, assim, acho que a importância da gente negociar e de a questão, né? O Brasil sempre está disposto a negociar. O presidente Lula é um cara que, né, favorece as negociações, ele não adota esse tipo de abordagem que o próprio Trump adota, né, de atacar primeiro e exigir concessões. Não adota o tipo de postura que o Bolsonaro adotava, né, de xingar, de falar demais, né? O presidente Lula sempre esteve aberto à negociação. Enquanto houver negociação, né, econômica, o Brasil vai estar aberto, né? O Brasil receber investimentos produtivos, né? É uma questão para a gente estar aberta, resguardar a nossa soberania, claro. Agora, a questão é quando envolve concessões que não são de caráter econômico, né? São de caráter da soberania fundamental do país. Aí realmente a gente tem que fazer o que o governo está de fato fazendo, né? A gente tem visto que as negociações não está tendo espaço para negociações propriamente econômicas, então o governo tem que reagir como está reagindo, que tentando proteger né, os empregos principalmente, mas proteger a capacidade instalada, né? São recursos produtivos que estão ali, são atividades econômicas, e o governo tem nessa linha, sem também apelar para sanções, né, para retaliações desnecessárias, principalmente o tipo de retaliação que é mais óbvio, né, que seria retribuir com tarifas de importação da nossa parte, é algo que afetaria os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, né, que vamos sempre lembrar, quem paga a tarifa de importação, né, quase sempre, né, a não ser que tenha algum contrato especificando que, em contrário, é o importador, né, e por mais que o custo final possa ser dividido entre o exportador, entre o importador, com o importador, o consumidor, os vários elos da cadeia ali de transformação, em geral, uma boa parte disso vai cair na mão do consumidor final, né? Então a gente não quer também só retaliar, é importante negociar dentro dos parâmetros de negociações econômicas, né? É isso, Pedro, perfeito. E aí eu já avanço para uma outra pergunta dentro disso, né? Que é justamente sobre a postura do Fernando Haddad, enfim, da equipe econômica do governo Lula, porque eles têm muito reiteradamente defendido, sim, as negociações nessa linha do que você falou, né? Se o governo apenas retaliar, isso pode acabar se voltando contra a nossa própria população, né? Enfim, pode parecer legal do ponto de vista político, olha, estamos aqui peitando os Estados Unidos, mas os efeitos práticos seriam negativos, né? Assim, na vida real mesmo.
E aí teve o anúncio, né, de que a reunião que estaria marcada para amanhã entre Fernando Haddad e Scott Bessent, dos Estados Unidos, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, ele que está ali muito envolvido nas negociações pelas tarifas, nas negociações com outros países e tudo mais, ele inclusive que negocia com os chineses, né? E essa reunião foi cancelada por motivos políticos, né? Quer dizer, isso é a avaliação do governo, né? Então a gente tem, por exemplo, a notícia agora de uma declaração do Haddad de que agora a bola está com eles, né? Porque assim, a reunião estava marcada e aí eles foram lá e disseram: não, agora por problemas de agenda, a gente não pode mais fazer essa reunião amanhã, uma reunião que seria virtual e depois poderia ser seguida de uma nova reunião posteriormente, que seria presencial. Mas enfim, nisso eu queria te perguntar: o que pode sair de uma reunião entre Brasil e Estados Unidos? Por exemplo, o que o Brasil pode oferecer aos Estados Unidos? Por que o Brasil insiste nessa negociação? Porque também uma das outras saídas que o governo está dizendo: olha, se os Estados Unidos não querem, a gente pode buscar com outros lugares quem queira comprar nossos produtos, né? Mas como que você imagina a estratégia da equipe econômica brasileira chegando com a delegação estadunidense, né? E qual que seria a postura, né? De o que dá para oferecer, o que não dá para ceder para eles, porque também tem muita política envolvida, esse que é o problema, né? Eles não têm muitos argumentos econômicos pelo lado dos Estados Unidos para acusar a gente aqui, né? Mas o que economicamente ou em termos de comércio o Brasil poderia oferecer para os Estados Unidos? Eu acho que a principal oferta que a gente pode fazer são os produtos que os Estados Unidos não vão conseguir comprar em outro lugar, né? Eu acho que o governo, desde o começo, adotou ali por meio do vice-presidente Geraldo Alckmin a postura, né, de buscar os importadores estadunidenses que importam produtos, por exemplo, né, vamos ficar aqui num exemplo, o café, né? A situação do café nos Estados Unidos é o maior consumidor de café do mundo, né? É o maior mercado brasileiro. As exportações brasileiras são um percentual muito grande do consumo total americano, né? Os Estados Unidos não planta café praticamente, né? Não é uma coisa que é viável fazer lá. Então, nesse tipo de situação, o café, além disso, né, o café é um bem relativamente fácil de achar novos mercados, né, comparado a outros bens manufaturados especialmente, né? O mercado de café da China está tendo um crescimento exponencial na última década e meia década. A China já sinalizou com a abertura, né, com a validação ali das credenciais de 183 exportadores de café brasileiros, né? Então o Brasil pode oferecer uma coisa para os Estados Unidos muito clara, que é: continue comprando nosso café, que é bom, é barato, né? E você não sofrerá a inflação, né? Que é o que vai acontecer. A Starbucks do norte-americano, né, o Dunkin' Donut, o que mais seja, vai ter um aumento de preço, porque a situação é essa, né? Se você não tem como substituir o produto, se você quiser continuar consumindo, você vai ter que pagar esse aumento de tarifa, né? Então o Brasil tem atuado por meio dos importadores dos Estados Unidos para que sejam ampliadas as exceções, né? Eu acho que esse é um trabalho que tem que continuar. Acho que também, assim, existe sempre a possibilidade de ofertar boas oportunidades de investimento no país, né? Isso é uma coisa que sempre que pode ser construída, né? De maneira que não seja submissa, né? E eu acho que não tem sido esse o caso, né? Conversar sobre condições tributárias, né? Mas é claro que tem que vir com contrapartida, né? Porque a maneira de negociar do Donald Trump normalmente ela envolve forçar a mão ali, né? E depois aceitar concessões sem dar mais nada em troca, né? Ele cria o problema e depois ele vende a solução. Então, e vendendo a solução ainda te arranca mais dinheiro, né? Aí realmente é complicado, né? E acho que nesse sentido, né, a China, obviamente, sendo uma potência econômica com muito mais bala no cartucho ali do que o Brasil, retaliou e
sentou e esperou. Hoje, não por acaso, Donald Trump estendeu por mais 90 dias o prazo até as tarifas integrais, né? A China já está com tarifas bastante altas, mas até as tarifas integrais entrarem em vigor, né? Porque ele sabe que os Estados Unidos têm mais a perder. O Brasil, obviamente, tem um poderio econômico e geopolítico menor, mas igualmente pode fazer a mesma coisa. Acho que os danos são perfeitamente contornáveis aqui, né? Eles são reais, mas são contornáveis. Então, o Brasil pode sentar e esperar o café ficar mais caro, esperar a carne ficar mais cara nos Estados Unidos, né? Esperar, né, os compradores de jatos da Embraer, que também não vão encontrar alternativa com outras fornecedoras, por mais que nesse caso a Embraer também teria muita dificuldade de encontrar novos compradores, né? Tanto ela quanto seus compradores têm um problema ali de lidar com porque aviões são coisas que você compra com 3 anos de antecedência, né? Você não compra um avião, você não vai na concessionária, compra um avião e eles te entregam na semana seguinte, né? Então tem contratos de longo prazo ali, isso vai ser um problema, mas isso vai custar aos americanos. Então, acho que a postura hoje é principalmente fazer a sua defesa, né, dos setores aqui, tomar as medidas que vão ser anunciadas amanhã. Nós vamos ver se elas vão ser, né, qual vai ser a característica delas, a gente não sabe ainda. E esperar os Estados Unidos sentir o efeito e fazer também o que tem sido feito já, né, e ver se que foi uma ação coordenada, né, o conjunto de ligações ali do Lula para o Xi Jinping, do Lula para o Modi da Índia, do Modi para o Putin, do Lula para o Putin, né, a gente vê que houve ali, obviamente eu não tenho nenhuma informação de bastidor, mas a gente vê pelo que foi divulgado, que provavelmente houve uma coordenação ali para que se fizesse essas ligações mútuas, justamente para demonstrar para o Trump de que os países dos BRICS não vão baixar a cabeça, né? Muito pelo contrário, né? Vão, já que estão perdendo acesso ao mercado dos Estados Unidos, vão fazer do limão uma limonada ou para a gente ficar aqui no mais apropriado, fazer da laranja uma laranjada e abrir novos mercados, se integrarem cada vez mais, né? Acho que a gente também não pode se desesperar, não, tem que ter altivez aqui, né? É isso. E aí a última pergunta que eu te faço, você chegou a mencionar a China, e a China tem um pouco a ver com isso, né? Queria tentar encaixar ela para depois a gente já avançar para essa pauta Brasil-China, né? Porque também teve a reunião importante, não reunião, né, mas uma ligação importante Lula-Xi Jinping hoje. Mas é o seguinte, né? Teve uma notícia hoje da Simone Tebet que ela tá falando o seguinte, que o Brasil pode negociar minerais críticos com os Estados Unidos por tarifaço. Aí ela disse que o Brasil tem coisas a oferecer, né? Então, ao participar de uma reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional, a Tebet disse que ainda espera que o governo brasileiro consiga retomar as negociações, e aí a aspa dela nós temos coisas para oferecer aos Estados Unidos, especialmente minerais críticos. No momento certo, eles virão conversar conosco. Essa é uma movimentação não isolada, porque o Haddad também já deu declarações nesse sentido, de que, olha, nós podemos oferecer aí minerais críticos, terras raras para os Estados Unidos, e a gente sabe que os Estados Unidos têm uma dependência gigantesca disso. Os Estados Unidos têm também reservas, mas, enfim, eles dependem da China, principalmente, o mundo inteiro, principalmente, depende da China, e o Brasil tem essa oferta, né? Você acha interessante o Brasil passar a fazer essa movimentação de se apresentar para os Estados Unidos como um fornecedor de minerais críticos, ou você acha que isso é um movimento perigoso, enfim, no sentido de submissão? Qual que é a sua análise que você faz sobre isso? Porque tem muita gente que fica reticente quando entra nesses temas mais sensíveis, né? Não, eu acho que, assim, exportar, né, tudo tem que ser feito com soberania, né? Então, eu acho bastante problemático, por exemplo, fazer como o governo Zema tem feito em Minas Gerais, né? Que é fazer ali, privatizar a Codemig, né? Que é o que ele está fazendo, entregar os ativos, né? Fazer as outorgas ali minerárias, sem a devida recompensa para o Estado e, principalmente, eu acho muito importante a gente chamar a atenção, né? Para as comunidades do entorno, né? Eu sou de Brumadinho, então eu sei bem do dano que a mineração causa, é uma atividade econômica necessária,
mas é uma atividade que causa muito dano. Em alguns casos, né, por exemplo, no caso do lítio, né, que é uma mineração que depende de consumo de água muito grande, então a mineração de lítio no Vale de Jequitinhonha, lá no estado de Minas Gerais, por exemplo, né, ela causa muito dano à disponibilidade de água para as populações locais. Então a exploração desses setores econômicos tem que ser feita com soberania, sem entregar a preço de banana, né, como foram feitas diversas privatizações do governo Bolsonaro para empresas estrangeiras, inclusive, né, abaixo do preço, né. A gente teve venda de ativos aí da Petrobras, que o comprador alugou o ativo para a própria Petrobras e recuperou seu investimento em 4 anos, né. Isso você nem imagina, você compra um apartamento do cara, aluga de volta para ele em 4 anos, ele paga em 4 anos de aluguel, ele te paga o apartamento, é uma maravilha, né? Então, assim, a gente tem que, se for, né, colocar essa possibilidade do Brasil ser um mercado fornecedor desses minerais, tem que ser feito com soberania, valores justos, né, com atendimento de atenção às populações que são atingidas pelos empreendimentos minerários. E é sempre bom a gente pensar em termos de agregação de valor também, né? O Brasil tem um problema hoje, né, no caso, por exemplo, do minério de ferro, né, que é uma grande exportação do Brasil para a China, inclusive. O Brasil tem um problema de não agregar valor a esse minério de ferro, né? A gente exporta o minério de ferro e compra o aço de volta, né? A gente está comprando até o aço, né? Antigamente a gente ainda fazia o aço, né? Aí compra o aço de volta, compra o carro feito de aço de volta. Então o ideal é que a gente agregue valor no país, porque agregar valor você gera empregos industriais e você gera empregos em serviços associados à produção industrial, que são empregos mais bem remunerados, são empregos que envolvem o desenvolvimento de tecnologia, né? Então, assim, é bom que a gente, acho que estar aberto ao investimento estrangeiro pode ser interessante, mas tem que ser feito com muito cuidado, né? Não pode ser entregar e deixar simplesmente, né, os capitais aí dos Estados Unidos ou de que país seja, extrair o minério, levar ele em estado bruto, sem uma tributação adequada, né, sem o reconhecimento ali dos danos sociais e ambientais que esse tipo de atividade causa. Isso tem que estar sempre em vista, né? Perfeito. E aí agora a gente avança, então, para falar um pouco mais sobre China, né? Depois eu quero também colocar de volta os Estados Unidos nessa questão, porque tem notícia sobre a soja que também me gerou aí uma certa curiosidade. Mas vamos falar primeiro sobre a ligação do presidente Lula com o Xi Jinping, porque o Xi, ele fez uma declaração que eu acho interessante, né? China e Brasil podem ser exemplo de unidade e autossuficiência no sul global. E aí, enfim, eu acho um impacto grande que vem dessa frase, porque basicamente, né, o que o Xi está dizendo olha, nós não precisamos das grandes potências, né? Nós, como países do sul global, e aí, obviamente, não só Brasil e China, mas todos os países do sul global, né? O Xi coloca nessa equação. E aí ele está dizendo que, frente a esse bully internacional, que são os Estados Unidos, né? A gente no sul global tem, enfim, a maior quantidade de pessoas, né? População gigantesca, recursos gigantescos, terreno, né? Todos os países têm uma área, não todos, né? Mas juntando os países do sul global, tem uma área imensa. Enfim, eu queria saber se já chegamos a esse ponto, Pedro, você analisando até de um ponto de vista não só econômico, mas histórico, se o sul global já atingiu esse ponto da história de que existe uma autossuficiência se os países souberem cooperar direitinho entre si. Você acha que isso é uma tendência ou já dá, por exemplo, para o Lula pensar mais nisso, abandonar cada vez mais o barco aí de olhar para as grandes potências e se voltar para o sul global? Acho que de um ponto de vista pragmático, né, é sempre bom para o Brasil buscar parceiros confiáveis, né?
Assim, não é uma questão. Eu posso dar minha visão aqui, da minha ideologia, né, de que tipo de país eu me interessa aproximar ou não, mas do ponto de vista pragmático, interessa ao Brasil ter bons parceiros comerciais. O que são bons parceiros comerciais, né? São pessoas que estão dispostas a comprar seus produtos, são pessoas que estão dispostas, por exemplo, a compartilhar tecnologias, né, a fazer investimentos produtivos, né, países que têm capitais aí disponíveis para investimento, né? São países que estão dispostos a fazer trocas culturais, né? Que não usam de coerção, né? Então, acho que o Brasil tem que buscar parceiros comerciais no Sul Global, porque os intercâmbios comerciais do Sul Global, eles tendem a não envolver tentativas de coerção, né? Que são características da história do Brasil, né? Vamos lembrar aqui, né? O Brasil nasce enquanto país, né? Deixa eu botar o chapéu de historiador aqui por um momento, né? O Brasil nasce enquanto país, ali se você pegar em dois momentos, né? A vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808 e a independência do Brasil em 1822, né? O Brasil nasce já ali subjugado a tratados desiguais feitos com a Inglaterra, né? Toda a legitimidade do Partido Comunista Chinês vem do fato de que eles tiraram a China do que eles chamam de século de humilhação, né? Tratados desiguais impostos por meio de violência pelas várias nações europeias, né? Principalmente a Inglaterra, o Reino Unido, né? Então, bom, né? Os países do Sul Global têm um intercâmbio que ele é mais igual, né? Ele não é praticado com base em coerção, existe mais troca genuína. Por isso que o presidente Lula também, nos seus primeiros mandatos, teve um esforço muito grande de abrir, né, embaixadas na África, dos países da África subsaariana, por exemplo, né, justamente para fomentar. São trocas menores, em escala obviamente muito menor economicamente, mas que vão aos poucos abrindo mercados e abrindo oportunidade de comércio e de integração, né, mais justas, né. No caso da China, acho que por mais que valha isso que eu estou falando aqui, né, de serem trocas que não são feitas, né, com os mecanismos de coerção típicos aí da nossa história, nossa longa história de colônia, de país dependente, né, mas a gente tem uma situação que a gente tem que refletir sobre ela, né, que o Brasil hoje exporta para a China principalmente petróleo, minério de ferro e commodities agrícolas, né, soja, etc. E a gente tem que refletir sobre isso, né, a gente tem que tentar cada vez mais agregar valor, como eu já falei, para os minérios, para as terras raras, minerais críticos, né? Agregar valor na nossa produção aqui, né? Absorver tecnologia na medida do possível aqui, né? E a China parece ter uma disposição, né? A China já está numa fase de desenvolvimento das suas forças produtivas, né, em que eles estão exportando capitais. A China ela já não é mais um país que só recebe investimentos, né, a progressão deles foi tão rápida que hoje eles já exportam capitais, né, então eles fazem investimentos em outros países. E a gente tem que, acho que está aberto a receber investimentos chineses, né, cada vez mais, e, de novo, receber nos mesmos termos que os chineses receberam investimentos, né, então com troca de tecnologia, com joint ventures, né, então capitais mistos brasileiros e chineses, né, em acordos ali que envolvam a pesquisa científica, a instalação de unidades de pesquisa, né, empresarial, de pesquisa e desenvolvimento aqui, né, com trocas científico-culturais também, acho que cada vez mais, né, eu estou até aprendendo chinês agora também, acho que cada vez mais a gente tem que fazer esse tipo de troca, conhecer a cultura chinesa, né, e eles conhecerem a nossa também, né, acho que a troca tem que ser rica, né, ela não pode ser, como predomina hoje no caso do Brasil com a China, só a exportação de uma commodity em troca de produtos industrializados. Isso, por mais que gera divisa para o país, né, isso alivia um problema que nós sofremos aí em nossos primeiros 200 anos enquanto nação, né, de ter restrições, balanço de pagamento, ou seja, ter falta de dólar no país para comprar produtos importados, né, a gente deixou de ter isso graças à exportação de produtos primários, petróleo, soja, minério, mas agora a gente tem que aproveitar não ter mais esse problema para superar essa situação de ser um país exportador de commodities, né? É isso, perfeito. E eu concordo contigo, inclusive, vamos ver se sobra o tempo que eu quero fazer uma pergunta relacionada a esse salto que o Brasil pode dar, né? Como você acabou de falar, o Brasil já conseguiu acumular aí bons dólares, o Brasil já é um bom vendedor das suas commodities, mas
pode exigir aí um salto, né? De fato, algo de qualidade. O Brasil precisa melhorar a sua capacidade industrial e produtiva. Mas, ainda no tema de China, né, eu queria te perguntar sobre uma questão dessa relação próxima que os dois países têm. E, enfim, teve uma ameaça recente dos Estados Unidos, não uma ameaça mais direta, mas algo velado, até vou colocar uma declaração aqui do Celso Amorim na tela, mas é o seguinte, né? Os Estados Unidos e a China também negociam. Tem aí Brasil e Estados Unidos negociando, Brasil e China negociando, e Estados Unidos e China negociando, e eles anunciaram, estenderam, né, essa trégua, mas os Estados Unidos estão colocando algumas condições, né, de maneira um pouco mais jogada ao ar, não necessariamente impondo, mas eles falaram, olha, a gente quer, China, que vocês quadrupliquem a compra de soja dos Estados Unidos. Então, a China, que compra muita soja do mundo inteiro, principalmente do Brasil, né? O Brasil é o maior vendedor de soja para a China, e aí agora os Estados Unidos, interpreta-se que numa tentativa de atacar o Brasil, querem que a China aumente muito a compra de soja dos Estados Unidos para reduzir a compra do Brasil. E aí o Celso Amorim, o nosso assessor especial, né, o assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, ele fez um comentário sobre isso. Ele disse, ó, a pressão dos Estados Unidos sobre a China revela um estado de quase guerra contra o Brasil. E aí, queria que você comentasse um pouco essa fala do Celso Amorim, se você vê mesmo isso como uma provocação estadunidense ao Brasil, mas não apenas isso, né? Na hora que chegam os interesses principais do país, né? Então, por exemplo, para a China é interessante aumentar a venda de soja para os Estados Unidos, porque, quer dizer, a compra de soja dos Estados Unidos, se os Estados Unidos, obviamente, fornecerem condições favoráveis para isso, mas isso prejudicando o Brasil, né? Como que você acha? Você acha que aí a amizade dos países China e Brasil pode se sobrepor? A China fala, não vou dar uma facada nas costas do Brasil, ou aí é cada um por si? Eu acho que, assim, né, primeiro, condições pragmáticas prevalecem. Eu tenho certeza que o comprador de soja chinês, ele não está levando em conta só o preço, né? Ele está levando em conta saber se o preço vai ser o mesmo daqui 90 dias ou não, né? Então, assim, soja é uma commodity, não tem diferenciação, não é um produto industrial feito sob medida, né, para a demanda daquele fabricante, daquele consumidor, né? Então, a situação dos Estados Unidos hoje é que gradualmente ele se torna um péssimo parceiro comercial para todo mundo, né? É o que eu costumo dizer, se você sancionar todos os países do mundo, o que você fez é se sancionar em relação a todo mundo, né? Se você proíbe todo mundo de comercializar com você, o que você fez é se excluir do comércio mundial. E os Estados Unidos têm sido um péssimo, né, parceiro comercial, né? Por conta justamente desse tipo de atitude. Então, acho que a situação não é tão preocupante. Agora, o ponto que o Celso Amorim colocou, eu acho muito relevante, porque nós vemos cada vez mais, isso tem sido falado, tá, explicitamente, isso aqui não é teoria, como é que ele chama lá, o secretário de Defesa, não sei, não lembro se foi o secretário de Defesa ou se foi o secretário de Estado, foi naquela conferência de segurança que tem na Alemanha, né, em Bonn, né, que é uma conferência de segurança famosa, e ele falou explicitamente de que eles têm um raciocínio ali de que cada potência tem que voltar a ter ali a sua esfera de hegemonia, né? E no caso dos Estados Unidos, a esfera de hegemonia, no entendimento deles, é a Europa, né, a América e o Japão e a Coreia, né? E eles tentam estender ali para Filipinas também, né, tentam ali circular a China no leste asiático, né? E eu entendo, acho que de acordo com o Celso Amorim, que parece estar acontecendo um processo de tentar, né, voltar a exercer esse poder direto, né? A gente viu isso recentemente com a questão da classificação de cartéis e organizações, né, criminosas de tráfico de drogas, a classificação delas como terroristas, que em tese daria para os Estados Unidos ali né, no direito maluco deles lá, o direito de invadir países soberanos para atacar essas organizações criminosas. Né? Então a gente tem visto um conjunto de medidas que não são de natureza econômica, que visam, né, colocar, disciplinar os países do que eles consideram o quintal deles. Né? E aí é vergonhoso a gente ver, né, saindo do assunto econômico, que é vergonhoso a gente ver brasileiros, né, defendendo a intervenção armada
dos Estados Unidos para lidar com crime organizado, né? Eles deveriam lidar com a demanda por droga que eles têm, né? Esse que é o problema. Enfim, né, esse parênteses aqui, mas eu acho que de fato o Celso Amorim tem razão de que o que nós estamos vendo, né, não são tentativas ali de alteração dos parâmetros econômicos, né? São tentativas de se usar questões econômicas para estabelecer uma nova ordem geopolítica, dada a incapacidade dos Estados Unidos de manter seu domínio unipolar do mundo, né? Eles agora têm essa ideia de que eles vão exercer seu controle ali na sua esfera de influência, que incluiria a América, né, como um todo, o continente, e incluir a América na sua esfera de influência envolve principalmente fazer o Brasil baixar a cabeça, que é o maior país da América Latina, né? É a maior economia, a maior população, é o maior território em termos, né, tem um território mais rico em recursos críticos, né, desde os minerais, a própria Amazônia, né? O Brasil é um grande produtor de petróleo hoje, né, apesar de, obviamente, a Venezuela ter mais reservas, né? Não à toa, eles também estão engrossando o caldo contra a Venezuela, né? Então é isso que a gente vê e acho que aí a gente não tem o que negociar, né? Esse é o domínio em que não se negocia. Aí é questão de soberania. Soberania você resiste, você paga o preço que for pela sua soberania, né? Não existe. Se é um ataque à soberania, aí a gente faz, como os vietnamitas fizeram, né? Você resiste, né? Enquanto por todos os meios necessários em relação aos ataques que forem feitos à soberania do país, né? Perfeito. E, bom, e só um comentário, né? Isso que você falou me lembra um pouco a situação do Congresso de Viena, né? Quando os países ali absolutistas queriam voltar ao estágio das antigas colônias. E, enfim, o mundo, a história não volta, né? É difícil andar para trás. Mas eu queria te fazer uma pergunta agora no seguinte, né? Eu te perguntei antes sobre o que o Brasil poderia oferecer para os Estados Unidos, mas pensando agora nessa lógica, né? Como você disse, olha, é interessante você ter parceiros que não tentem fazer qualquer tipo de coerção contra ti e parceiros, enfim, que também tenham outros tipos de intercâmbio, não apenas intercâmbios comerciais. E pensando em reforçar a parceria Brasil-China, o que o Brasil ainda poderia exportar? Que setores ainda poderiam ser melhor aproveitados nesse comércio Brasil-China? Porque a impressão que eu tenho é que todo dia sai alguma notícia de que, olha, a China pode abrir o mercado para tal coisa brasileira. Então, agora, a notícia mais recente, pelo menos até onde eu vi, né, que já é de hoje, que é de que a China pode abrir o mercado para o etanol brasileiro, um mercado bilionário, afinal todo mundo sabe, o mercado da China é gigantesco, tem aí 1,4 bilhão de habitantes, e, enfim, a gente já viu aumentar o mercado de café, o mercado do etanol, tem muitos outros mercados que estão sendo gradativamente, né, gradualmente explorados aí, o açaí está sendo muito também exportado para a China. Quais produtos brasileiros você acha que ainda podem ter uma penetração maior nesse gigante asiático? Eu acho assim, né? Difícil descobrir, né? Que se eu soubesse a resposta, eu abria uma empresa, saía do BNDES, abria uma empresa e ganhar dinheiro exportando para a China, né? É isso, né? Mas enfim, eu acho que cabe ao Brasil, né? Isso é uma coisa que o Brasil, infelizmente, ainda faz pouco, né, apesar dos esforços ali do presidente Lula, né, enquanto representante, né, chefe de Estado, que vai ao exterior representar o Brasil ainda faz pouco marketing, né, dos seus produtos, das suas potencialidades no exterior. Isso é uma questão histórica, né? Por exemplo, né, só para a gente pegar a questão do turismo, né? O Rio de Janeiro, que é a cidade principal em termos de atração de turistas internacionais no Brasil, atrai relativamente poucos turistas estrangeiros para o Brasil, inclusive chineses, né? Se você vai em qualquer capital europeia hoje, dessas que são famosas pelo turismo, né? Elas estão inundadas com turistas chineses, que são hoje, né, turistas muito ricos, que viajam muito, que têm recursos para gastar. E o Brasil, que tem, né, belezas naturais e históricas ali, na minha humilde opinião, muito superiores
a da Europa, né, principalmente as naturais, né, não consegue atrair esse tanto de turistas, né? E turismo, né, o turismo, quando o turista vem aqui, para todos os efeitos, é como se você estivesse vendendo um produto, né, exportando, né? Ele tem que vir aqui buscar o produto, porque o produto não tem como a gente levar para lá, mas é isso. Então, o turismo é um exemplo. E isso é histórico, isso não é de hoje, né? O Brasil se vende muito pouco no exterior, né? Vende muito pouco a sua cultura, né? E apesar disso, ela faz sucesso, né? A gente vê que as novelas brasileiras, os filmes brasileiros, né? Tem um sucesso, a nossa música, né? Tem um sucesso apesar do pouco investimento que se faz na divulgação, né? A gente tem que fazer o soft power, né? Que o pessoal das relações internacionais chama. A gente tem que fazer isso melhor, né? E aí vale para a cultura, vale para os produtos também. Então, incentivar, né, a divulgação internacional da culinária brasileira, que é tão diversa, e aí realmente, né, eu acho que é uma coisa muito única no planeta, né, em termos da sua diversidade, das suas origens, né, você ter uma culinária que é composta, né, dada a formação histórica do país, por origens tão distintas, né. Então é isso, a gente tem que vender o país, né. O estrangeiro não vai descobrir o açaí sozinho, os chineses estão descobrindo o café, como eu falei agora, né, historicamente a China é um lugar onde se consome chá, né, e agora eles estão descobrindo o café, e aí a gente tem que ir lá, né, levar empresas brasileiras, e aí volta no que eu falei, né? Você, em vez de levar o café, hoje a gente exporta o café sem nem torrar o café. A gente tem que exportar o café torrado, moído, ensacado, né, em cápsula, em produtos ali especiais para preparação lá nas lanchonetes, nas cafeterias, né? Então já direcionados para um mercado de atacado que vai ser produzido para o consumidor lá. Então a gente tem que fazer esse trabalho, né, de abrir o mercado formalmente, né, que é o que o presidente Lula tem feito, de vender os nossos produtos e de agregar valor dos produtos, para que isso gere empregos aqui, gere tributos aqui, né, que financia o nosso estado de bem-estar social, e não só, né, você cavar o buraco, pegar o minério, botar no barco, levar, aí realmente a gente perde muitas oportunidades, né. Sem dúvida. E eu concordo contigo. Eu acho que o Brasil, curiosamente, né, já tem um soft power interessante quanto, por exemplo, a imagem da população brasileira, né? Lá fora, quando você diz que é brasileiro, muitas vezes é muito bem visto, todo mundo fala do futebol, todo mundo fala dos recursos naturais brasileiros, mas é muito verdade isso. Acho que o Brasil precisa melhorar o seu soft power até como uma forma de proteção, né? De não só de avanço, né? Muitas vezes o soft power é interpretado dessa forma, né? De você avançar e estender a sua influência, mas também como uma proteção para ter maior segurança contra ameaças estrangeiras, principalmente quando elas se concentram em um país lunático, como é o caso dos Estados Unidos atualmente. E aí, pensando ainda em fortalecer a parceria com a China, eu queria te fazer uma pergunta em relação à iniciativa Cinturão e Rota, né? No meu entendimento, ficou quase implícito que os dois países estão bem alinhados quanto à iniciativa Cinturão e Rota, tanto o Brasil quanto a China, né? Mas eles chamam de sinergias, né? Olha, o Brasil está nas sinergias do Cinturão e Rota, os dois países aí estão alinhados nos seus projetos de desenvolvimento, mas ainda assim o Brasil não é parte da Cinturão e Rota, né? A nova Rota da Seda do governo chinês. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e também, principalmente, sobre essa estratégia brasileira de sempre estar com um pezinho em barcos diferentes, né? Porque o Brasil, claro, pode alegar muitos motivos, mas creio eu que o principal motivo é um medo de se comprometer muito com a China e ficar mal na fita com os Estados Unidos. Então, não queremos estar aí 100% atrelados, não queremos assinar nenhum documento ali, um memorando de entendimento para entrar na iniciativa Cinturão e Rota. Enfim, então, duas perguntas, né? A primeira, você acha isso certo? Se você fosse, por exemplo, o presidente brasileiro, você estaria fazendo algum tipo de adesão à iniciativa Cinturão e Rota? E a outra pergunta é sobre essa estratégia brasileira de sempre querer estar bem com todo mundo e se isso poderia ser um pouco mais incisivo, né? De olha, vamos privilegiar aqueles países que de fato não tentam dar golpes de Estado na gente, né?
E aí, claro, uma visão pessoal sua, né? Um comentário seu de acordo com sua formação, enfim, o que você pensa. Eu acho que do ponto de vista pessoal, eu ficaria muito feliz em ver mais aproximação do Brasil com os BRICS e com a China especialmente, né? Eu entendo a posição brasileira, né? Acho que não é só uma questão de estabelecer ali um posicionamento médio, ali não se distanciar muito dos Estados Unidos. Eu acho que também tem uma questão da defesa do papel, da posição do Brasil enquanto potência, né? O Brasil não está, ele tem estatura suficiente na arena geopolítica para não se alinhar, né? Então não é uma falta de estatura que nos faz não nos alinharmos, né? É justamente o contrário, né? É justamente porque somos uma potência, né, não de primeira ordem, não somos uma potência militar, mas porque somos, né, ali dentro dos 180 e não sei quantos países, ali, 190 e poucos, somos ali, estamos no primeiro pelotão, né? Então, o Brasil faz bem em estabelecer sua posição própria, né, que é definida pela sua realidade geográfica, geopolítica, né, que é de ser líder de um continente, praticamente, né, de ser o país líder da América Latina, e aí nisso ele faz bem em ter uma posição autônoma, eu acho. Apesar de, individualmente, eu ver que eu acho que tem vantagens e a gente se aproximar mais dos BRICS, acho que principalmente no longo prazo, né? Eu entendo que não é só uma questão, é uma questão de altivez, né? Você cultivar uma certa autonomia, né? Eu acho que e a participação no cinturão em rota, eu acho que, enfim, a questão de aderir formalmente é até menor. O que me importa mais, né, é que a gente esteja próximo da China. Na implementação de projetos de infraestrutura de grande porte. Isso eu acho essencial, né? Independente da adesão formal, né? A ministra Simone Tebet tem falado bastante lá da ferrovia, né, que vai do Pacífico ao Atlântico. Eu acho isso bastante interessante, né? A gente desenvolver o modal ferroviário é essencial para a gente reduzir as nossas emissões, né? Então, a gente tem que ter noção hoje, por exemplo, de que a China é a líder global na transição energética, né? Ela produz as tecnologias principais, energia solar, eólica. Então a gente tem que estar próximo da China, porque a gente precisa trocar nosso modal rodoviário para o modal ferroviário, seja no transporte público, no transporte de carga, né? Construir novas infraestruturas, modernizar infraestruturas, fazer novos investimentos no setor elétrico, né, que a gente vai precisar bastante, setor de transmissão de energia, né? Então a gente tem que estar próximo da China, porque a China é quem faz, a China é quem produz essas tecnologias, e eu vejo importância em a gente estar mais próximo, justamente para isso, né? A gente quer atrair investimentos chineses porque eles são os detentores da tecnologia, né? O Brasil tem um potencial de energia solar ainda, né, a ser explorado, está dependendo muito de a gente fazer uma reforma estrutural do nosso setor elétrico que está desorganizado, mas a gente tem que estar próximo da China para fazer isso, né, porque são eles que vão nos proporcionar isso, e como eu ia voltando lá no que eu falei antes, né, que até agora, e não vejo por que vão mudar, tem proporcionado isso em condições que, comparado a forma como outras potências se aproximavam do Brasil em períodos anteriores, elas são muito mais amigáveis, né? Então, assim, a gente tem que estar atento ao nosso posicionamento, tem que respeitar o tamanho do Brasil, mas eu vejo que tem muito a ganhar, estando mais próximo ali, sim. Acho que seja para abrir novos mercados, igual a gente já falou, mas principalmente para absorver investimentos, especialmente em infraestrutura, e em condições, em termos mais frutíferos, né, para o desenvolvimento do Brasil no longo prazo. É isso. E aí, se você só me permite uma última pergunta, eu queria uma análise sua um pouco agora, falando mais só sobre a China mesmo, não só sobre Brasil, Estados Unidos, enfim. Mas porque eu acho interessante o fato de que a China ela tem defendido muito enfaticamente, né, o multilateralismo e o livre mercado, em comparação com os Estados Unidos, né, os Estados Unidos que teoricamente seriam aí os bastiões da liberdade e do neoliberalismo. Os Estados Unidos são um país hoje que representa o protecionismo, e a China que defende aí
uma crítica ao protecionismo, defende que os países se abram, né? Parece que os sinais estão trocados, né? Curiosamente. Eu queria te perguntar, os sinais estão trocados mesmo? É assim que funciona? Ou, por exemplo, por que a China agora está assumindo esse papel de, olha, vamos defender os órgãos multilaterais, vamos defender a OMC, vamos defender o livre comércio? Qual que é a movimentação da China ao fazer isso, né? Teoricamente, aí um país socialista deveria ter aquela imagem de, olha, Estado super forte. Claro, estou reduzindo aqui de uma maneira quase besta, mas para que você possa até passar de uma maneira didática, né, para o nosso público, sobre o papel de um país socialista que hoje defende, sim, livre comércio, enfim, a prosperidade comum entre os países. Eu acho que eu vou discordar um pouco da imagem, né? Porque a China não defende o mesmo livre comércio que as potências europeias, os Estados Unidos, defenderam historicamente, né? Acho que a referência aqui para a gente ter de literatura, para quem não conhece, é muito interessante, é o livro Chutando a Escada, do professor Rajun Chang, que dá aula lá na universidade onde eu fiz meu doutorado, apesar de não ter feito com ele, né? Mas esses países, né, eles adotaram medidas protecionistas lá atrás, a Inglaterra, lá no século XVII, XVIII, né, os Estados Unidos no século XIX, até o começo do século XX, a Alemanha no século XIX, para se industrializar, e depois que eles assumiram posições hegemônicas, eles exigiam dos seus dos países subalternos, como o Brasil, que eu já falei aqui, lá da independência do Brasil, né, tratados de abertura comercial. A China, muito pelo contrário, né, ela exige respeito às regras de comércio multilateral, mas ela não impõe aos países com quem ela comercializa, por exemplo, a abertura de mercados, a redução a abertura forçada de mercados, condições particulares e benéficas, né, isenções tributárias, etc., para as empresas chinesas. Né? Ela defende que os países negociem livremente, né, sem correr o risco de sofrer sanções de terceiros, né, que é o que acontece com Cuba, por exemplo, né, que por motivo nenhum está aí vivendo há mais de 60 anos aí sob sanções dos Estados Unidos. Né? A China, então, ela defende que os países, enquanto unidades soberanas, interajam entre si, e veja, a China, hora nenhuma, critica países que fazem o que ela faz, que é fazer política industrial. A China é o país que mais usa medidas de política industrial, de tributação, de barreiras, né? Porque ela entende que isso é um exercício soberano dela. E ela não pede que nenhum país com quem ela interaja não o faça, né? Muito pelo contrário, acho que, obviamente, eles também não ficam. A China tem um respeito muito grande aos países, né? A soberania, ela não interfere nos países. É até bom, né? Às vezes o pessoal de esquerda a gente fica, mas o governo Bolsonaro, a China não criticou, gente, a China não intervém nos países, independente de se ela gosta ou não de quem está lá, né? Para a China, o Milei na Argentina interessa que ele exporta para a China. Não interessa que se ele usa peruca, não usa peruca, se ele é doido ou se ele não é doido. Então, assim, eles não fazem essa intervenção que os defensores do livre comércio faziam nos países, de quem eles exigiam abertura comercial. Eles defendem a negociação entre entidades soberanas, né? E ainda fazem uso corretamente de medidas de política industrial. E acho que mais além, né? É bom a gente lembrar. O que os Estados Unidos estão fazendo não é boa política industrial, né? É muito burro, né? A situação, eu não sei nem como é que tá, né? Porque muda a cada 2 dias lá. Mas até semana passada, salvo engano, aqui, então vocês me perdoem se a situação já tiver mudado, a indústria automobilística dos Estados Unidos chegou no ponto em que a importação de peças para você fazer o automóvel dentro dos Estados Unidos, as peças estavam com a tarifa mais alta do que os carros japoneses, porque o Trump fez um acordo com o Japão que reduziu a tributação dos carros japoneses, mas não reduziu das peças. Então, para você, toda a ideia do Trump vamos fabricar aqui, mas ele estava criando uma situação em que a fabricação de carros nos Estados Unidos estava mais cara do que importar o carro pronto do Japão. Então, assim, o que os Estados Unidos faz, né, é bom a gente ter isso em mente. Não é política industrial, pelo menos uma política industrial racional, bem montada, né, com incentivos adequados. Ela é um mecanismo de coerção econômica, né, que muito provavelmente vai gerar mais danos
para os Estados Unidos que para o resto do mundo, né? A gente vai tá começando a ver agora, né? Os dados econômicos lá estão piorando bastante. É isso. Olha, Pedro, queria te agradecer muito por ter aceitado fazer parte dessa conversa, dessa entrevista. E como eu sempre faço aqui no finalzinho, eu deixo um espaço aberto para você, se você quiser divulgar tanto suas redes sociais ou algum projeto que você estiver fazendo, enfim, espaço totalmente aberto, também como uma forma de agradecimento. E é claro, né? Obviamente, a porta segue aberta para ti. Acho que foi um papo muito, muito produtivo. Enfim, seja sempre bem-vindo de volta aqui à TV 247. Eu que agradeço, Guilherme. É um prazer estar aqui, é um prazer poder falar, conversar sobre o assunto. Cadê? Agora apareceu aqui o teu comentário da Tereza. Minha rede social está aqui, quem quiser seguir, eu sou mais ativo lá no Twitter, apesar que eu ando menos ativo, né? Mas é esse coisinha aqui, Twitter, Instagram, Blue Sky. Até um tempo atrás eu estava escrevendo mais também, colunas de opinião, agora eu dei uma reduzida, eu vou ver se eu retomo, né? Fora isso, eu não tenho jabá nenhum para fazer nesse momento, não. Acho que fica só a rede social para quem quiser Não, seguir. rede social já tá ótimo, porque é uma forma também que o pessoal tem para te acompanhar, para, enfim, ver o que você tá fazendo. E o pessoal gostou aqui, né? Isaura Moura mandou entrevista excelente, César Silva, China, sabedoria soberana. Mas é isso, Pedro, muito obrigado, uma boa noite para você, também uma boa semana, apesar de ser terça, ainda tá no começo de semana, né? Não é segunda, semana. mas é isso. Valeu demais, viu, Pedro? Tamo Valeu, junto. valeu.